Imagens Podcast. Bom, gente, oi para todos. É um prazer poder participar desse podcast da Imagens. Eu vou me apresentar rapidamente, depois eu passo a palavra para vocês. Oi, Marcinha. Oi, Vitor. Tudo bem? Olá. Bom ver você. Bom, eu sou a Luciane Munch, eu sou desembargadora aqui do TRF da 4ª Região e eu também sou membro do corpo docente da Infam. Marcinha. Eu sou a Márcia, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e também, dentro dessa função de professora, eu sou professora de um mestrado profissional em informática na educação e eu fiz questão de destacar isso em função da temática desse podcast. É um prazer estar aqui com todos vocês também. Olá, eu sou o Vitor, eu sou servidor do tribunal. Sou MBA em Tecnologia e tenho formação no Direito. Também eu acho que é importante colocar isso também pela temática que a gente vai tratar aqui hoje. Pois é, né? A gente falando de Transmedia Law, né? O que é isso e como surgiu essa ideia, né, de propor essa nova disciplina para o direito. Então, eu acho que a gente podia começar primeiro falando do que é Transmedia Storytelling, né? Me parece que é o conceito fundamental e foi de onde a gente partiu para pensar em Transmedia Law. Então, não sei, o papo é livre aqui, vamos começar a falar. O Vitor poderia falar um pouco sobre isso, Isso, Vitor, vamos lá. Eu gosto de sempre falar, quando a gente fala em Transmedia Storytelling, falar da base, né, que o Hankins gosta de utilizar, que é os conceitos de inteligência coletiva e de cultura da participação, né? Rapidamente colocando, né, a partir da inteligência coletiva, a gente imagina uma situação dentro do cyberespaço, dentro do ambiente digital, da internet, que as pessoas têm uma facilidade muito maior de se comunicar. A fluidez da informação, dos dados, faz com que a gente tenha uma possibilidade de compartilhar conteúdo, de compartilhar inteligência, e a partir disso começa a ter também um ambiente, um espaço propício para que as pessoas participem de projetos coletivamente. Porque temos, afinal de contas, um ambiente propício para essa participação. E nesse contexto, o Jenkins traz na obra dele, da cultura da convergência, essa ideia do Transmedia Storytelling, que vou tomar a liberdade de introduzir, né? Seria mais ou menos a ideia de transmitir comunicação, comunicar-se por várias mídias de uma maneira mais engajada, vamos dizer assim, de uma maneira mais sincronizada, de um conteúdo por uma narrativa central, distribuído em diversas narrativas, diversas histórias que extrapolam dessa narrativa central e distribuída por mídias, distribuídas de uma forma sinérgica, né? Eu acho que ficou meio complicada a forma que eu falei, não? Não, mas tá legal. Não. O que é bacana, então acho que eu vou falar um pouquinho também, né? Quem usou primeiro esse termo Transmedia foi a Marcia Kinder, se não me engano, foi em 1996. Mas como disse o Vitor, depois esse conceito de Transmedia Storytelling foi realmente trabalhado pelo Henry Jenkins, e ele começou a trabalhar e a falar disso nesse livro sobre a cultura da convergência. E o que é o Transmedia? Eu gosto mais de trazer os exemplos, né? O Vitor agora dessa teoria, mas o que a gente pensa quando a gente pensa? Eu vou dar exemplos aqui. Vamos pensar em Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Vamos pensar no Marvel, né? Os Avengers, Vingadores, né? Em Matrix. Então, o que a gente tem? A gente tem uma narrativa central, como o Vitor colocou, uma história, e é essencial a ideia de Transmedia Storytelling, a construção de mundos, aquilo que a gente chama de world building. Então, na verdade, a gente tem uma história central e que ela diz respeito a um mundo, e constantemente novas narrativas, novas histórias vão surgindo a partir daquele mundo, utilizando mídias diferentes, e cada mídia é utilizada para aquilo que ela faz melhor. Então, se a gente começar a pensar eu gosto dos Vingadores, por exemplo, né? Na Marvel, a gente tem lá, quem assistiu, Vingadores 1, Vingadores 2, mas depois a gente tem a história do Homem de Ferro, a história da Viúva Negra, agora quem assina a Disney, os Eternos,
Quem assina a Disney, né, sabe o que eles fizeram. Alguns estão no cinema, mas nós temos também os quadrinhos. A gente tem agora as novas aventuras do Loki, por exemplo, né, que estão em série na Disney. Então, cada mídia, a narrativa é constante, ou seja, sempre esse mundo sempre vem trazendo novas histórias, não é? E a partir disso, da utilização de diversas mídias, se obtém uma outra coisa que é essencial na transmídia, que é o engajamento, né? Que é trazer as pessoas para dentro, é aquela cultura do fandom que o Jenkins tanto fala. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, tá, mas o que isso tem que ver, então, com direito, né? Antes disso, eu queria fazer um comentário com vocês, assim, dentro do nosso podcast, né? Eu acho bem interessante, a gente fica falando em transmídia storytelling, e eu vou puxar um pouquinho mais a brasa para o storytelling do que para a transmídia na nossa conversa aqui. Claro. Em que sentido? Porque a gente está pensando, né, em transmídia law, e a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente está nas bases, mas obviamente que pensar o law, o direito, ou pensar transmídia law sempre tem uma finalidade, né, que é poder melhorar as relações humanas, e é porque a gente está falando do humano. E por que isso é tão impactante? Por que isso é tão interessante? Por que a gente está se mobilizando tanto para poder criar essa disciplina chamada Transmedia Law? E, enfim, porque, na verdade, é do ser humano. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque daqui a pouco a gente diz, tá, tudo bem, mas tem várias narrativas, tem várias mídias, mas e aí? Né? Aí é que o que a gente quer pensar é como é que a gente atinge melhor o ser humano. E pode promover o engajamento, mas acima de tudo a aprendizagem e a contribuição para uma sociedade que melhore, que evolua através desta disciplina chamada Transmedia Law e das práticas que dela forem advindas, vamos dizer assim, né? E a minha contribuição é no sentido de dizer, olha, isso tudo faz sentido, porque o ser humano, ele é um ser essencialmente simbólico. E em sendo simbólico, ele é apaixonado, ele é vinculado com representações. Quanto mais representações e linguagens, melhor. E, de repente, Márcia, né, eu me dou melhor com uma linguagem, daqui a pouco, que está lá colocada, desenvolvida numa série. O outro se dá melhor, daqui a pouco, com algo que está escrito. O outro se dá melhor com algo que é estritamente auditivo e musical. Então, o que a gente está tentando fazer através disso são inúmeros projetos e iniciativas para tentar atingir o máximo possível de pessoas, potencializando as suas possibilidades de compreensão e de aprendizagem através desse recurso que tende a ser mais completo do que tudo aquilo que a gente já experimentou, né? Exato, a gente começa a trabalhar, a sair, porque o que é o direito, né? Ao fim e ao cabo, né, Vitor, né, Márcia? O que é? O direito é linguagem. Direito é língua, direito é comunicação. E às vezes a gente que é do direito, né? Bom a gente ter a Márcia aqui e o Vitor, que além de ser do direito, é também da tecnologia, de uma outra área para pensar diferente. Mas a gente do direito às vezes tende a resolver com direito e da nossa forma, digamos que incide, né? Eu estou aqui trazendo uma frase, né, que eu gostei muito, de uma professora da URGS, da Ana Paula Mota, e ela falou que a gente aprende uma língua que incide, né? E a gente realmente aprende uma língua que incide, a gente quer resolver todos os problemas do mundo incidindo e dizendo vai ser assim. E, na verdade, nem tudo se resolve ou melhor, a grande maioria das coisas não se resolve dessa forma, né? E a gente, às vezes, muitos dos nossos problemas, eles podem ser, não digo resolvidos, mas amenizados, trabalhando-se, então, a cultura, trabalhando-se o homem, trabalhando as pessoas, bem como tu disseste, né? E é interessante, eu me lembrei muito, não só o Pushner, mas o Martin Pushner de Harvard, é um professor de literatura, ele tem um livro recente que se chama The Written World, desculpem,
e ele fala de como as histórias, né, vão construindo a nossa cultura, né? Grandes histórias, grandes mitos que vão construindo a nossa cultura. E o Transmedia Storytelling, como tu disseste, né, Márcia, ao fim e ao cabo é isso, é trabalhar no nosso imaginário, trabalhar na nossa cultura, nas nossas referências, no nosso simbólico. Trabalhar a nossa natureza, Exato. que é simbólica através de diversas formas de mídia, né? Por conta disso, dessa capacidade que a gente tem de aprender. Eu estou falando de aprender, você pode usar o termo absorver, compreender, mas é que eu, como educadora, daí chego como professora, eu enxergo a vida como uma aprendizagem constante, né? Eu concordo com Tudo é aprender para mim, a gente está aqui para aprender, inclusive nós, né, aprendendo e tentando criar e tentando ver, e por isso, né, tem tudo a ver até com aquilo que a gente conversou em outro momento, agora que eu me lembrei, que é justamente a questão do Design Science Research, né, que é o que a gente está tentando fazer, de certa forma, criar esse artefato todo para poder provocar mudanças, engajamentos e contribuir, né? E existe também dentro disso uma questão da mudança de perfil do aprendizado também, me parece, né? Que a gente antes trabalhava de uma forma, talvez, há muitos anos atrás, uma forma mais passiva, né? As salas de aula eram mais passivas, era o professor para os alunos, basicamente. Aí a gente teve nas mídias, né? A televisão, o rádio, era aquela relação um para muitos, não tinha interação direta, então era sempre também um aprendizado, uma troca de comunicação mais passiva. E agora, com as redes sociais, a gente tem um outro modelo. A gente tem um modelo que não é mais passivo, é um para um, né? Uma pessoa para uma pessoa, é um para muitos, e essas muitas pessoas podendo se conectar com o emissor. Então, a gente também está trabalhando nesse aspecto, né? Da mudança comportamental, condicionada, de certa forma, por essa nova estrutura de troca, de comunicação, de aprendizagem e tudo mais. Uhum. E só para a gente finalizar, então, né, por que isso surgiu? Por que a gente começou a pensar nisso, nós três para o direito, né? Porque a gente começou a acompanhar muito essa tendência do legal design, e do visual law como desdobramento do legal design, que é, na verdade, uma tradução, eu diria, de uma cultura, porque o direito, como eu sempre digo, é visual lá desde sempre, né? Desde sempre. Inclusive, não só visual do ponto de vista do texto, mas do ponto de vista de imagens mesmo. A gente encontra, né, em Heidelberg iluminuras da Idade Média que tinham a função de explicar a lei para aquelas pessoas que não sabiam ler e escrever, como era a grande maioria do povo na Idade Média, né? E tanto é que a própria história da arte na Idade Média, né? Quando a gente vê aqueles aqueles trípticos contando as histórias da Bíblia e etc e tal, para aqueles que não sabiam ler. Então, a mesma coisa acontecia com o direito. Mas o que a gente vê no visual law hoje em dia, no legal design? Toda uma cultura de aproximação, né? Especialmente no movimento dentro do judiciário, de aproximar o judiciário do cidadão e das pessoas. E aí a gente começou a pensar, mas a transmídia também, ela vai mais além ainda, porque ela me parece que tem um potencial gigantesco de trabalhar essa aproximação e de trabalhar também outras questões que podem vir a prevenir litígios e a pacificar conflitos, né? Uma série de outras questões. E a partir daí a gente começou, então, a pensar na transmídia, né? No transmídia storytelling e no transmídia law como uma nova disciplina para o direito. Tu ia falar alguma coisa, Marcia? Não. Pode continuar, tranquilo. Então, eu acho, eu não sei, não sei, Vitor, se tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, ou se a gente poderia já passar para discutir um pouquinho mais dos potenciais do transmídia storytelling, do transmídia law para o direito. O que vocês acham? Trazer algumas outras experiências. O que eu ia colocar é que, assim, só uma observação, né? Historicamente, a gente vê que, na verdade, o próprio direito, em algumas situações, ele pode ter sido
transmediático, de certa forma, né? Com certeza. Isso, não transmediático como a gente imagina quer pôr, agora, mas com certeza. E às vezes as pessoas trazem isso também, né? Eu não estou falando, por exemplo, o Visual Law, enfim, como uma grande, né, novidade, enfim. São coisas que a gente está muito mais aqui, que já existem e que a gente se apropria, e eu acho que o que a gente está propondo é criar algo que acompanhe a complexidade do mundo, ou pelo menos a tomada de consciência da complexidade desse mundo, né? Quer dizer, as relações se complexificam e o modo de atender a sociedade também, por consequência, se complexifica. E eu acho que é por aí que a gente está tentando caminhar, né? E é algo que agrega, né, também. Eu acho que é algo que agrega, né? Quando a gente fala em Visual Law e fala agora em Transmedia Law, a gente não está dizendo que devemos superar o Visual Law, muito antes, pelo contrário. O próprio conceito de transmídia, né, ele é um conceito de mídias em sentido lato, né? A gente tem televisão, a gente tem redes sociais, a gente tem um site, mas a gente também tem uma história em quadrinhos, a gente tem elementos de toques e tudo mais, então é algo mais amplo e não exclusivo, então antes pelo contrário, é algo que agrega, né, novos, não só a visão, mas algo talvez sinestésico, algo mais amplo, né? Com certeza. E até interessante, né? Porque a gente falou muito em transmídia storytelling com exemplos comerciais, mas só para arrematar esse ponto, eu também tinha me esquecido de falar antes, embora ela, né, todo o surgimento da teoria tenha sido visualizando essas grandes comerciais, existe toda uma teoria com vários professores, um exemplo, só para trazer um exemplo aqui, a Donna Hancock, que é uma professora da Austrália, que estudam o potencial da transmídia storytelling para a transformação social. Né? Então, obviamente, a gente se inclui nesta segunda linha da transmídia, não segunda linha no sentido de ser menos, mas segunda linha no sentido de orientação, né, da transmídia storytelling, que é utilizar todo esse potencial à nossa disposição de tecnologia, de história, de narrativa, de construção de mundos para gerar transformação social. E aí o próprio Jenkins depois fez uma série de estudos a respeito disso, sobre cultura participativa. A gente não vai ficar agora falando, né, porque não temos tanto tempo assim, mas é importante saber que existem vários movimentos e vários trabalhos, vários estudos sobre transmídia storytelling para dar voz àqueles que estão na periferia, para gerar cultura participativa, para gerar transformação social. Eu diria que até o novo projeto da Unicef, né, para adolescentes no Brasil, para mim, ele tem claras características de transmídia. Acho que tu concorda comigo, né, Vitor, também? Certeza. E eles estão fazendo, mas já também voltado a gerar a cultura participativa dos adolescentes e inclusive, mais participação política, maior engajamento. Então, nós temos vários exemplos nesse sentido. Mas, continuando assim a nossa conversa, né? Assim, não sei, Vitor, tu talvez pudesse falar também, começar falando um pouquinho para nós sobre uma experiência, a nossa experiência do Corregedoria 360. Eu tenho a impressão que a gente começou ali, né, a pensar já em alguma experiência transmídia, né, como é que foi. E aí depois a gente podia conversar um pouquinho também sobre o nosso projeto de pesquisa na Infam, o que a gente está começando a fazer, né, sobre transmídia, e para depois a gente passar para os potenciais desse projeto da transmídia com relação à aprendizagem, e depois também falar um pouquinho de metaverso, né? Então, Vitor, eu acho que tu podia falar um pouquinho para a gente, assim, de uma experiência inicial que a gente teve com transmídia na Corregedoria, através pelo Corregedoria 360. Como a Corregedoria, logo que iniciou as atividades, ela já partiu, né, de uma estrutura, de uma ideia baseada em 3 pilares, né, que eram as 3 dimensões das correições. Não eram só dimensões de ordem numérica, né, para efetividade, número de processos julgados e questões estatísticas, mas também tinha uma observância com questões
ambientais, de ambiente de trabalho, de questões socioambientais e tudo mais. A partir dessa ideia, começaram a desdobrar histórias, né? E aí que tem essa conexão com outras mídias, porque essas histórias elas não eram necessariamente uma continuação da narrativa, mas elas extrapolavam essa narrativa central e tinham um vínculo com cada um desses pilares. E todas, se a gente para hoje e faz uma fotografia da corregedoria, uma fotografia retrospectiva, a gente consegue ligar tudo a essa narrativa central, como se fosse vamos imaginar assim, um universo e todas as estrelas em volta, os planetas, tendo uma conexão, né? E dentro desse projeto, né, a gente se utilizou de diversas mídias, né? Diversas formas de mídia, vídeos, figuras, palavras, textos, enfim, tiveram várias estratégias, inclusive de linguagem, formas de como se comunicar. Logicamente, algumas não eram bem recepcionadas por algumas pessoas, naturalmente, porque, né, nem todo mundo tem, e aí que entra a questão da audiência, né, nem todo mundo tem a predileção pelas mesmas coisas. Então, a gente sempre buscou tentar se comunicar de maneira mais múltipla, para alcançar maior audiência, né? Digamos, maior audiência para ficar no termo, né? Para alcançar mais pessoas. Pensando justamente nisso, né? É natural que as pessoas não gostem das mesmas coisas. Então, a gente tem que tentar se ajustar dentro dessa comunicação. E eu acho que a corregedoria tem muito a ver com a Transmídia Storytelling por isso. Assim. São os pontos que mais me chamam a atenção, né? Foi uma das coisas que a gente utilizou, né, quando a gente estava na corregedoria, e tivemos um apoio grande da comunicação social, justamente para integrar, né, através do Bigatti, da Karen ali, para conseguir integrar todos os projetos, né, todas as ideias que a gente tinha, porque a gente queria contar uma história de uma cultura diferente de corregedoria, bem como tu falaste, e aí, então, eles nos ajudaram a criar esse projeto, né, o nome, inclusive, veio deles, Corregedoria 360, e todos os meios, todas as mídias que nós usamos até mídias físicas, né, até fizemos evento, utilizamos até pinhão, até pinhão com cartão, então, a utilização de várias mídias para conseguir contar aquela história, né, sempre ligada a uma narrativa central, como tu colocaste, e sempre mostrando, olha, tem uma cultura aqui que nós gostaríamos de transmitir a todos, e não só transmitir, né, de engajar todos com essa cultura. Então, eu acho realmente, a gente teve uma experiência inicial, e que foi muito bacana, eu acho que foi bem sucedida, acho que acho que nos ajudou muito, inclusive, a superar as dificuldades da pandemia, né? Poder ter essas várias formas de comunicação por mídias diferentes e contando histórias diferentes, mas sempre com uma coerência, né? Eu acho que isso foi uma das coisas muito importantes, assim, que o Bigatti e a Karen nos ajudaram a ver, né? Que as coisas tinham que estar integradas, que elas não podiam ficar soltas, e foi muito valioso isso que nós aprendemos, e foi uma experiência, então, muito bacana, e isso fez com que a gente fosse evoluindo, estudando cada vez mais e acabando por, então, trazer, né, essa proposta. Acho que isso foi a sementinha, né, desse estudo em transmídia, e acabar trazendo a proposta dessa nova disciplina para o direito. E agora, na Infam, então, nós três, né, estamos envolvidos com uma pesquisa que surgiu a partir da disciplina. Eu na Infam, eu dou a disciplina de Inovação e Design Organizacional do Poder Judiciário, e alunos da minha disciplina que trabalham com adolescentes, que são juízes de infância e juventude, que trabalham com adolescentes que estão cumprindo, né, medidas socioeducativas, trouxeram uma grande preocupação com a educação, com a aprendizagem desses adolescentes, e trouxeram uma busca, manifestaram uma angústia, uma vontade de ter um projeto de educação que fosse mais significativo, que pudesse realmente gerar transformação. E aí, a partir disso, então, é que eu convidei a Márcia, né, para entrar para nos ajudar na pesquisa. A Márcia, que tem uma trajetória, uma vida inteira dedicada à educação, e aí nós, então, iniciamos esse projeto que é de transmídia
para o aprendizado de adolescentes e focado em adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. E nós estamos, então, no início desse projeto. Márcia, me diz uma coisa, assim, tu poderias falar mais para a gente, o que tu vê como potencial da transmídia para a aprendizagem? Como é que tu enxerga as duas coisas se casando, se conversando? O que tu vê, assim, o que tu poderia falar um pouquinho para a gente? E como isso pode trazer benefícios também para esses adolescentes que estão no momento, né, passando por essa situação, cumprindo essas medidas, como isso pode também beneficiar o sistema, como pode ajudar o sistema judicial a trazer algo de melhor, de bom, de transformador para esses adolescentes? Uhum. Não, esses adolescentes são adolescentes que são, né, tecnicamente considerados adolescentes em conflito com a lei, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para a gente situar, e por isso a preocupação do Poder Judiciário, porque lida diretamente com esses adolescentes e lida diretamente também com as instituições que estão responsáveis por esses adolescentes, né? E o que se percebeu nesse projeto, e acho que até o Vitor também pode falar junto comigo, enfim, né? E tu também, Lu, mas assim, por todos os relatos do grupo de pesquisa, o que acontece é que nem as pessoas que lidam, portanto, os agentes, as pessoas que trabalham com esses adolescentes conseguem lidar com eles de modo, né, a propor algo que faça com que eles reconstruam, digamos, essa condição de se manterem o tempo todo em conflito com a lei, né? Os adultos, digamos assim, um pedaço, eles não sabem como lidar e eles acabam se opondo, na verdade, a esses adolescentes. Então, o que a gente tem pensado nesse projeto é poder organizar, por isso que eu falei tanto do storytelling, né, dessas narrativas transmediáticas, na verdade, para que a gente possa promover. E aí a gente tem um desafio grande, porque a transmídia pode auxiliar muito esses adolescentes na medida em que eles, assim como nós, se utilizam de diversas linguagens e são suscetíveis a serem tocados mais por umas do que por outras, né? Então, e obviamente, se a gente está pensando em aprendizagem, às vezes eu digo, eu sou muito mais tocável ou muito mais, digamos assim, disponível para aprender algo com, por exemplo, um filme. Só que daqui a pouco me oportunizam uma outra coisa que eu não conhecia, ou de uma forma que eu não conhecia. E eu entendo assim que isso é um jogo de dar e de receber, né? Tanto de nós pensando esse projeto de narrativa transmídia, quanto deles respondendo a isso para nós. E assim como bem disse o Vitor antes, né, a gente está trabalhando com uma ideia de inteligência coletiva. E o fato da gente estar construindo isso não significa que nós somos os construtores e eles os receptores. Na verdade, essa construção ela é compartilhada desde o início, porque a gente vai em ciclos testar, propor, eles vão nos devolver, a gente vai rever, a gente vai aprender com eles também, né? Então, o que eu vejo que de precioso nesse processo é, primeiro, a gente entender, o nosso ponto de partida é entender essa diversidade e desse conteúdo simbólico que caracteriza o ser humano, e eu acho que a transmídia ela atinge isso em cheio, e num segundo, ou num lugar idêntico e igual, é a ideia de que nós somos feitos de narrativas, né? A história da humanidade, nós somos pura narrativa, né? Não existe a versão, existem versões, existe tudo isso. Então, a gente junta duas coisas que são, assim, duas cerejas de bolo para poder potencializar o máximo que a gente tem nas mãos hoje para promover esse processo de esperançar, né? De esperar, não esperançar, como diz Paulo Freire, né? Não de esperar, mas de agir e de buscar e de construir e de querer transformar o mundo através dessa nossa construção nesse momento, que é uma construção altamente coletiva, oriunda de uma inteligência coletiva que tem a ideia de se expandir cada vez mais. Eu não sei se eu respondi, mas acho que sim, né? E na raiz de tudo está a comunicação, né?
ao fim e ao cabo, na raiz, é sobre se comunicar, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade do ser humano, né? Vamos dizer assim, é como se comunicar bem, né? Como, não digo bem de se comunicar satisfatoriamente, mas como fazer com que as pessoas se entendam, como fazer com que as pessoas consigam tolerar a comunicação de certa forma, tolerar a ideia de que as pessoas são diferentes de fato, né? Então, que levar em consideração essa complexidade do ser humano, como tu colocaste, Márcia. Tu sabe, Vitor, que eu estava até conversando com a Lu antes, né? Você falou tolerar, e a gente fala muito, assim, e vê isso muito lá do centro, é um posicionamento meu, mas eu já falei isso em outras situações, né? A comunicação, o ser humano vive também do conflito, eu já falei isso 1000 vezes. Até a aprendizagem, né? Não existe, porque a gente tem que evitar, e não é, a Luciane disse, não é o conflito, é o litígio. É o litígio. Então, na verdade, o conflito é bem-vindo, ele tem que existir, ele tem que estar na mesa, porque é através dele que a gente vai crescer, entende? Nós vamos encontrar conflito, vem conflito. É como eu lido com ele, vamos fugir de litigar, mas de se conflitar, não. Né? E vamos nos movimentar em cima disso, porque as narrativas, e aí a gente volta lá para a narrativa e para a comunicação, mas uma boa narrativa sempre tem um conflito, um ou mais, né? E na verdade... É essencial, né? Senão não tem narrativa, né? Se não houvesse conflito, não haveria desenvolvimento. Então, eu acho que a gente também tem que poder devagarinho ir diferenciando essas questões, né? Onde a gente puder contribuir também, para que a gente não fuja do conflito. E sim para que a gente evite o litígio. E acho que a comunicação, a narrativa, o que a gente está tentando fazer também entre esses agentes e os adolescentes e o próprio Poder Judiciário e suas famílias é justamente poder criar formas e contribuir nesse universo comunicativo de modo a acolher o conflito e a evitar o litígio, né? Mais ou menos isso. Sim. Bom, e eu estava pensando aqui, né, quando a gente pensa no conceito de transmedia law, né, nós pensamos, isso já obviamente está no artigo, não vou repetir o conceito, mas a gente pensou em criar universos de comunicação que aproximem o direito e as instituições que com ele operam aos cidadãos, né, nós falamos já naquela época em universos de comunicação. E eu pergunto, né, hoje a gente está falando muito em metaverso, já que nós estamos falando em universos de comunicação. E quando a gente pensa também, né, Vitor, tantas vezes nós conversamos ali sobre o world building e a construção, o que é a construção de um universo, né? Quando a gente pensa também em estudar, em projetar, em pensar em design estratégico, né, em foresight, quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a pensar no nosso futuro e a pensar em estratégias para o futuro, o que a gente está fazendo ao fim e ao cabo? Também é um pouco de world building, né? Então, assim, o que tu acha, Vitor, assim, tu que conhece muito essa área de tecnologia e tudo, como é que tu vê a transmídia e o metaverso? Eles se casam, não se casam? O que eles têm alguma coisa a ver? Conta um pouquinho pra gente. E eu queria te pedir também se tu podia dar uma ideia para o pessoal, porque assim, a gente falou muito, né, em Marvel, em Star Wars, e o pessoal deve estar se perguntando, mas esses três estão malucos, como é que eles vão fazer? A gente não tem orçamento de Hollywood, e como é que eles vão fazer, né? Como isso é viável, fazer um projeto desses para o serviço público, com as nossas limitações? Então, se tu puderes falar um pouquinho sobre esses dois temas, seria ótimo. Bom, o metaverso e a seara aí da construção do universo são irmãs siamesas, né? Porque se a gente pensar em metaverso, quando a gente ouve a parte assim mais recorrente é falar só sobre tecnologia, como se metaverso fosse um produto apenas e tão somente da tecnologia. Claro que pensar no metaverso hoje tem tudo a ver com tecnologia, porque as iniciativas que há hoje sobre metaverso são muito baseadas em tecnologia. Os games, né? A criançada e os adolescentes jogam Fortnite, o Roblox, que tem algo associado aos metaversos, né? Só fazendo um parênteses, né? Acho que a grande questão do metaverso é pensar em uma experiência imersiva virtual que tenha um grau de realismo ou um grau de sensação de estar no espaço virtual como se estivesse no físico.
e especialmente ele é potencializado pela tecnologia, né? Então, o metaverso é algo relacionado a uma experiência imersiva potencializado pela tecnologia. Hoje a gente olha o computador, a gente tem 2 dimensões, geralmente, nosso celular, né? No dia a dia a gente lida com altura e a parte horizontal, né? Comprimento e altura, e agora com óculos de realidade aumentada, todo tipo de tecnologia que há hoje para nos colocar nessas experiências imersivas, coloca uma terceira dimensão, que é a profundidade. Isso aumenta muito a experiência, né? Só que isso é apenas tecnologia, né? Quando a gente fala, então, em metaverso, a gente fala sobre experiência imersiva. E quando a gente fala em experiência imersiva, a gente fala sobre N situações que têm que ser idealizadas. Porque metaverso são meta-universos, são algo que transcende ao mundo físico que a gente vive hoje. Então, eu gosto de pensar muito mais do que a tecnologia. Claro, a tecnologia é importante, mas mais legal ainda é pensar na criação de conteúdo, né? Porque para todo metaverso tem que haver um conteúdo, tem que haver a criação de elementos desse universo, como é esse universo que as pessoas vão habitar no metaverso, e aí ele conecta perfeitamente com o Transmedia Law, né? Com a parte, especialmente da parte do world building, né? Da construção de universo, dos elementos desse universo. E aí, dentro desse contexto, a gente consegue inserir uma série de questões caras para o direito, né? Que são, essencialmente, a gente pode trabalhar o presente com algum tipo de construção coletiva de conteúdo que acesse as pessoas por meio de um universo e crie as premissas desse universo utilizando algum tipo de tecnologia ou não também, né? Porque, como eu disse, a base está na experiência imersiva. A gente pode pensar em construção, né, da técnica de feature back, né, do futuro do futuro, né? Que um dos problemas que a gente tem hoje nesse mundo veloz é que a gente pensa no futuro com as premissas do hoje, só que provavelmente poucos anos depois as premissas já vão ter mudado e todo aquele planejamento foi para o espaço. Então, a gente também pode se utilizar desse recurso de idealizar metaversos do direito para que a gente consiga construir premissas diferentes das que a gente tem hoje e imaginar como será para antecipar eventos. E aí, chegando na questão dos custos da tecnologia, eu acho que é tudo uma questão do grau de experiência que a gente vai ter com relação ao metaverso do direito que a gente for eventualmente construir. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente já consegue ter algumas ferramentas baratas, acessíveis para construir metaversos. O Roblox eu acho que é um bom exemplo, né? Eu não vou entrar aqui nas questões como seria, até porque a gente também vai construir esses metaversos, a gente pretende construir esses metaversos, mas eu queria resumir que há tecnologia hoje para isso, tá? E com o passar dos anos, essa experiência vai ser potencializada. Então, a gente vai ter cada vez mais tecnologias acessíveis e cada vez mais baratas. E a gente vai poder, então, criar experiências ainda mais profundas, criar mais engajamento, especialmente com essa turma mais jovem que está entrando aí, emergente do direito, né? Para acessar elas também, trazer elas para o debate, né? E eu acho que, então, tem mais a ver com o propósito, com a ideia de se construir esse metaverso do que provavelmente com a tecnologia. A tecnologia é importante, mas a gente não precisa esperar que aconteça o metaverso como no Slow Crash, né? Aquele cyberpunk, aquela coisa, né, meio Matrix, né, meio máquina sobrevoando. Então, acho que a gente já pode construir os nossos metaversos com o que a gente tem de recursos e, ao longo do tempo, acho que vai ser natural que a gente vai expandir a experiência. Uhum. Que legal. Bom, gente, eu acho que então a gente está chegando ao fim, né, do nosso podcast e vocês vão me permitir, assim, uma licença poética, mas eu estou observando, assim, a nossa conversa e eu acho que tem uma coisa muito bacana aqui que eu acho que eu gostaria de deixar como mensagem final e que é uma coisa que às vezes a gente do direito não se dá conta e por isso eu quero deixar como mensagem final, porque a gente está aqui num podcast né, de uma área jurídica, de um tribunal, e que é o seguinte: transmídia é trabalho em equipe, né? E como vocês podem ver aqui, a gente tem uma cabeça do direito, tem uma cabeça que é do direito, mas que é muito mais da tecnologia, porque eu conheço, que é da gestão da tecnologia,
e temos uma cabeça da educação. E eu acho que isso é lindo. Quem está ouvindo o nosso podcast pode ver como nós pensamos de pontos de vista. Claro, a gente tem muito em comum, né? Nós somos muito sintonizados, né? Enquanto trabalhamos juntos já há algum tempo, mas a gente pensa sobre os pontos de ângulos diferentes e de pontos diferentes. E isso eu queria deixar, gente, então, como mensagem para o final. Isso é inteligência, exatamente, isso é inteligência coletiva, e isso me parece que é o caminho para todos nós, cada vez mais daqui em diante, né? E às vezes nós, o direito, a gente esquece disso e tentamos resolver tudo. Não, aqui, agora nós vamos resolver. Não, isso é inteligência coletiva, né? É trazer as várias disciplinas para dentro, trazer pessoas diferentes para dentro, pensar com pontos de vista que são diferentes, e é assim que a gente cresce junto. Isso é da essência da transmídia, produzir essa inteligência coletiva. Então, eu queria deixar isso como uma mensagem final, né, de como é importante a gente poder se juntar, poder trabalhar em equipe, poder trabalhar e poder crescer juntos. Isso é lindo, é maravilhoso, e isso é uma coisa que esse trabalho com transmídia me trouxe, me deixa muito feliz, essa possibilidade de poder trabalhar em conjunto com pessoas como vocês. Então, agradecendo também a todas as pessoas que estão participando do nosso grupo de pesquisa, que estão contribuindo para essa nossa inteligência coletiva, né, e que me enriquecem, cada um com a sua experiência, com o seu ponto de vista, com as suas vivências. Isso é realmente fantástico. Ótimo, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lu. Obrigada, Vitor. Obrigada, Imagens, né, por nos dar esse espaço também para poder ir devagarinho divulgando o que a gente vem fazendo, o que a gente vem pesquisando. E eu, particularmente, eu sei que todos os outros também, desejo para vocês um excelente ano. Eu também agradeço ao Vitor, a Marcinha, e mais uma vez agradeço a Imagens por essa bela oportunidade, uma beleza poder participar desse podcast aqui da escola. Obrigado, pessoal, e eu desejo a todos que ampliem os seus universos, né? A gente está aí num mundo de ampliação de universos e de possibilidades, então vamos acompanhar esse mundo com serenidade, tranquilidade e leveza, né? Que é o mais importante. Obrigado. Imagens Podcast.